No presente trabalho, visamos discorrer brevemente sobre o grupo Basidiomycota, pertencente ao reino fungo, focando nos aspectos morfológicos de um de seus representantes específicos, o Lentinula edodes, popularmente conhecido como shiitake. Os basidiomicetos são fungos familiares à maioria das pessoas, pois formam os populares cogumelos, que podem ser comestíveis, venenosos, puffballs e orelhas de pau, por exemplo. São fungos muito importantes na decomposição de substratos vegetais e constituem cerca de 2/3 da biomassa viva de origem não animal do solo. Esse grupo difere dos outros tipos de fungo pela presença do basídio e pela produção dos basidiosporos, que são estruturas responsáveis pela reprodução deste basidiomiceto. O seu micélio é sempre septado e os septos são perfurados. Em diversas espécies de Basidiomycota, o micélio passa por duas fases, uma monocariótica e outra dicariótica, durante o seu ciclo. O micélio dicariótico é comumente formado pela junção de hifas monocarióticas de linhagens diferentes, sendo heteroeukariótico. Outra possibilidade é a de surgir um micélio monocariótico quando não ocorre a formação dos septos após a divisão celular, sendo monocariótico. Eles podem ser divididos em 3 classes. A primeira delas, Hymenomycetes, abrange os cogumelos comestíveis, os venenosos e as orelhas de pau, por exemplo, e é nela que está contido o cogumelo alvo deste trabalho, o shiitake. Uma característica importante dessa classe é produzir os basidiosporos num himênio protegido pelo basidioma. O cogumelo geralmente consiste em um chapéu, também chamado de píleo, que fica localizado acima de um pendúculo ou estipe. Além disso, muitos Hymenomycetes possuem estruturas radiadas chamadas lamelas, que são localizadas na superfície inferior do píleo, onde é encontrado o himênio. Essas estruturas podem ser, a priori, peças-chave na identificação de alguns grupos de cogumelo. A segunda classe dos basidiomicetos é a dos gasteromycetes e a terceira dos teleomycetes. A seguir, apresentaremos como ocorre a identificação de um shiitake por meio de sua classificação taxonômica. São organismos do reino Fungi. Suas células são eucariotas. São organismos heterotróficos. Podem ser unicelulares ou multicelulares. Estão contidos no sub-reino Dicária, o que significa que suas hifas são septadas. São do filo Basidiomycota, ou seja, possuem basidioma como sua estrutura reprodutiva sexual. Além disso, seus septos são doliporo e possuem ansas. São do subfilo Agaricomycotina, cujo basidioma forma corpos frutíferos com hifas, que realizam a sua reprodução assexuada. E também apresentam a presença do himênio. Sua ordem é dos Agaricales, o que significa que eles possuem himênios lamelares. São da família Marasmiaceae ou Omphalotaceae, o que os garante esporos brancos. Estão contidos no gênero Lentinula, o que insinua que eles habitam a madeira. No caso específico dos shiitakes, eles necessitam se alimentar de madeira para assimilar lignina e celulose e conseguir os nutrientes para sobreviver. Chegamos então ao nomeado shiitake, o cogumelo da espécie Lentinula edodes. Os cogumelos comestíveis são muito importantes na economia global e na alimentação humana, pois fornecem vitaminas, minerais e proteínas. E dentre os mais consumidos do mundo encontra-se o shiitake. Por muitas vezes, o consumidor pode ter dificuldades de identificar os cogumelos disponíveis no mercado, o que pode gerar dúvidas acerca daquilo que está sendo comprado e consumido. Mas então, como identificar na prática o cogumelo shiitake? O primeiro passo é observar o píleo, ou chapéu do cogumelo, que lembra um guarda-chuva. Esse formato é classificado como convexo, apesar de existirem variedades do shiitake com formato aplanado. Sua coloração é acastanhada, puxada para um tom escuro de madeira. O segundo passo é observar o pendúculo. A posição do pendúculo do shiitake é central,
podendo ser mais curto ou alongado dependendo da variedade. Por último, é importante observar como as lamelas são fixadas ao pendúculo. No caso do shiitake, essa fixação deve ser adinata, e o espaçamento entre as lamelas deve ser curto, além de que sua coloração deve ser bem clara, puxando para o branco. O shiitake pode apresentar algumas variações que são morfologicamente diferentes umas das outras. A variação da sua morfologia depende principalmente de adaptações ao clima e à umidade. As principais variações de shiitake são o shiitake koko, koshin e o donko. O shiitake koko tem tamanho intermediário. Ele é mais calibroso do que o koshin e não apresenta rachaduras no píleo. O shiitake koshin possui o píleo largo e a estipe comprida e fina. O shiitake donko possui píleo com rachaduras advindas da queda brusca da umidade. São comuns na primavera japonesa.